Pegue a escritura e abra comigo no Salmo 139, versículo 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Davi vai dizer assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Amém? Eu vou ler de novo. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Eu vou ler mais uma vez e você repete bem alto e bem forte. Os teus olhos, mais alto, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas. Enquanto você vai aplaudindo, vai glorificando. Abre a sua boca e vai dando glória ao mesmo tempo. Glorifica e aplauda ao mesmo tempo. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, vem com teu Espírito Santo. Tome a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador. Fala com teu povo, envia a tua palavra com poder e com autoridade. Que o homem diminua e que o Senhor cresça, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, querido, querida, tome teu assento. Deus conhecia Davi antes dele existir. Antes de Davi ser formado no ventre da sua mãe, antes dos seus ossos serem criados, Deus já estava anotando tudinho que iria acontecer com ele. Até antes dele nascer. Você sabia que antes de você existir, Deus já te conhecia? Já sabia qual seria o teu nome, aonde você iria morar, quem você iria conhecer para se casar. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer contigo. E tudo o que acontecia na vida de Davi, Deus registrava num livro de obras. Foi exatamente isso que ele disse. Ele sabia que ele não podia fugir de Deus, porque Deus conhecia ele mais do que qualquer pessoa. Deus conhecia ele até antes dele nascer. Vai comigo aqui no versículo de número 1, do Salmo 139, e vamos ler até o 13. Senhor, tu me sondaste e me escolhestes, me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.
Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Olha que coisa tremenda. Talvez algumas vezes você já tenha dito: ah, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Ele não ouve mais a minha oração, Ele não vê o que está acontecendo comigo. Talvez alguma vez você já tenha até chorado, achando que Deus não te amava mais, ou que Ele tinha te largado junto com seus problemas. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido: esse pensamento é mentiroso, esse pensamento é do diabo, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que te criou antes mesmo de você nascer, que já tinha anotado cada detalhe da tua vida antes de você dar o primeiro suspiro. É o Deus que já tinha escrito você na palma da mão dele. Vai comigo em Isaías no capítulo 49. Abra lá. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 14. Isaías 49, versículo 14 diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante a mim. Deus está te dizendo hoje: ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, eu nunca me esqueceria de você, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. Deus tem anotado cada detalhe da tua vida, cada lágrima que cai do seu olho. Deus tem anotado cada gemido que sai da sua boca, e Ele está aqui para te dizer: eu estou contigo. Diga amém. Davi sabia muito bem disso, por isso que ele não tinha medo de nada. Você tem que entender que a tua vida está escrita no livro de Deus, amado. Cada passo que você deu até hoje, Deus já sabia que você daria. Você não surpreendeu Deus em nada, Deus já sabia de tudo. E Ele conhece a tua vida. Vai comigo no Salmo 56 e do versículo 8. Veja o que está escrito aqui. Salmo 56, versículo de número 8. Está escrito assim: tu contaste as minhas vagueações. Vagueações são pegadas, paxos. O Senhor conhece os meus passos. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha o que ele está dizendo, o salmista: o Senhor conta os meus passos e coloca as minhas lágrimas no teu odre. Quer dizer que até as nossas lágrimas são contadas pelo próprio Deus. Deus
Ele não abre mão nem das tuas lágrimas. Ele conhece as tuas lágrimas, o teu choro, o significado de cada lágrima. Veja o que ele diz: ó, não estão elas no teu livro? Em outras palavras, até as tuas lágrimas, ele não apenas vê, mas ele anota no livro dele o que elas significam. Porque para Deus, amado, cada lágrima que você derramou na vida teve um significado. As tuas lágrimas passaram uma mensagem para Deus. Tinha um motivo para você chorar. As lágrimas, elas passam um código de mensagem para Deus, sem você perceber. Deus conhece o que é uma lágrima de dor. Deus conhece o que é uma lágrima de adoração, uma lágrima de alegria, uma lágrima de solidão. Deus conhece o que é uma lágrima de raiva, de revolta. E Deus conhece até mesmo aquela lágrima que você libera quando você está lá no teu quarto, achando que ninguém está te vendo. Cada lágrima que você derramou, você passou uma mensagem para Deus. É o que está escrito aqui, ó. Não estão elas escritas no teu livro? Diga comigo: as minhas lágrimas estão escritas no livro do Senhor. Você não sabe, mas as tuas lágrimas passaram uma mensagem para Deus. E Deus entendeu que não era apenas água que estava saindo dos teus olhos, mas aquilo era uma oração feita sem você perceber. Você estava pedindo ajuda, você estava pedindo auxílio, você queria mudança de vida. Deus anotou o significado de cada lágrima que saiu dos teus olhos. E eu tenho uma notícia boa para te dar: Ele vai justificar você por causa dessa dor que você está passando. Ele vai mudar a história da tua vida por causa do choro que você liberou. Ele vai acabar com esse sofrimento em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Agora você tem que acreditar nisso. Deus te conhece pelas tuas lágrimas. Diga comigo: Deus me conhece pelas minhas lágrimas. Até os detalhes da tua vida Deus conhece. Tem hora que você chora e ninguém sabe por que você está chorando, mas Deus sabe. Tem horas que você enche os olhos de lágrima em casa e ninguém sabe por que você está chorando, mas Deus sabe. Detalhes da tua vida que nem teu marido, nem a tua esposa, nem os teus filhos, ninguém sabe, mas Deus sabe. Porque as tuas lágrimas estão anotadas no livro do Senhor. Está escrito aqui. É verdade ou não é, gente? Deus conhece até cada fio de cabelo que você tem na cabeça. E até aqueles que você perdeu hoje de manhã quando penteou o cabelo. Deus conhece. Ele contou cada fio de cabelo da tua cabeça. Cada fio está contado, sabia disso? Você deu trabalho para Deus hoje de manhã, hein, irmã? Penteou o cabelo, saiu um bocado de cabelo lá. Deus falou: vamos contar tudo de novo. Porque a Bíblia diz que Ele conhece até cada fio de cabelo a gente tem na cabeça. Impressionante isso, né? Significa que Ele te conhece mais do que você mesmo. E eu digo mais: além dele saber mais do que você mesmo sabe a teu próprio respeito, até as tuas orações, Deus ele está registrando. Você acha que a tua oração é lançada no vento? Você acha que a tua oração ninguém ouve? Ah, pastor, mas ninguém me responde, Deus não me responde. O fato de Deus não te responder do jeito que você queria não significa que Ele não está te ouvindo. Eu falo até mais. Você não sabe, mas as tuas orações, elas estão guardadas em taças de ouro. Quer ver isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 5. Vamos comigo lá. Livro do Apocalipse capítulo 5. Eu tenho certeza que as minhas orações não foram lançadas ao vento. As minhas orações e as tuas orações estão sendo guardadas em taças de ouro. É o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 5. Olha o que diz no versículo de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos
eles harpas e taças ou salvas de ouros cheias de incenso, que são as orações de quem, amados? Dos santos. Santo não significa ser perfeito. Santo quer dizer separado. Você é separada para Deus, você é separado para Deus. Quando você ora, as tuas orações estão em taças de ouro, representadas por incenso. Olha que coisa tremenda. Você acha que a tua oração está indo para o vento? Que você fala com a parede, que você não fala com ninguém? Pelo contrário, Deus está registrando as tuas orações. Fala para quem está do teu lado: Deus conhece cada palavra que saiu da sua boca. Ele registra a tua oração. Você acha que a tua oração não é nada? Como não é nada? Você está falando com Deus. Ah, pastor, mas são só palavras. Meu querido, se o ser humano já inventou um aparelho que dá para gravar as palavras, imagina Deus, que está muito além da nossa tecnologia. Deus conhece tudo o que você fala, tudo o que você deixou de falar, e tudo o que você vai falar ainda, Deus já sabe. Agora, você tem que acreditar nisso. Apesar de você orar e Deus guardar as tuas orações, você tem que entender uma coisa: o fator determinante para o teu crescimento em qualquer área da tua vida não é o que você fala, é o que você faz. Porque não adianta ter uma taça cheia de orações no céu e um livro de obras vazio. Não adianta. O fator determinante para o sucesso da tua vida, em todas as áreas, não é o que você fala, é o que você faz. Quer ver uma coisa? Vai comigo aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 29. O rei Ezequias, ele vai assumir o reino de Israel e ele vai fazer muitas mudanças para melhor. Segundo Crônicas 29, versículo de número 1. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, e no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. As portas da casa do Senhor estavam quebradas, rachadas, cheias de cupim. Ezequias foi lá, reparou a porta e abriu, porque a igreja estava fechada há anos. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Por que ele está falando isso? Porque naquela época, os antigos reis tinham colocado no santuário da casa de Deus imagens de Baal, de Astarote, imagens de outras nações, imagens de escultura. Então Ezequias falou: entrem lá dentro e tirem toda a imundícia que está na casa do Senhor. Tirem todas essas imagens. Aí o povo vai entrar lá, vai obedecer, né? Tem que obedecer. Vamos continuar. Versículo de número 6. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Concerto é o quê? Aliança. Olha o que Ezequias está falando.
Vamos fazer uma aliança com Deus, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Eu te pergunto uma coisa: Ezequias era só um homem de palavras? Sim ou não? Era um homem de ação, não é? Mandou abrir a porta da casa de Deus, reuniu o povo, renovou a aliança. Ninguém mais queria ofertar, ninguém mais queria devolver dízimos. Olha o que ele mandou. Vai comigo aqui no versículo de número, capítulo 31, versículo 4. Olha as ações desse rei. Capítulo 31, versículo 4. E enquanto ele está fazendo isso, Deus está só anotando no livro, o livro das obras. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Agora vai comigo aqui no versículo de número 11. Vamos ler o versículo 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobrou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Quer dizer, olha o resultado. Ezequias instituiu as turmas dos sacerdotes, mandou que o povo voltasse a investir na obra, e olha só como é que Deus já está abençoando a vida financeira do povo. Aí você vai comigo no verso 11. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Câmaras eram baús como estes que você vê aqui no altar, câmaras, e as prepararam, e ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Glória a Deus, igreja. Aí eu te pergunto uma coisa: você crê que enquanto Ezequias está fazendo tudo isso de bom, Deus está anotando tudo? Deus está anotando. Não foi isso que nós aprendemos no início? Que Deus anota tudo? Vai chegar uma hora que Ezequias vai adquirir uma doença. É uma doença de morte. Ele vai durar pouco tempo. Aí o profeta Isaías foi lá e falou para ele: olha, rei, sinto muito. Eu sei que você é um bom rei. Eu sei que você tem caráter, é honesto. O Senhor mudou muita coisa aqui desde que o seu pai morreu. Mas assim diz o Senhor: eis que morrerás e não viverás. Prepara a tua casa, vai vendo aí para quem vai ficar a sua herança, vai vendo quem é que vai te suceder, mas você vai morrer. Você acha que Ezequias aceitou? Não. Ezequias disse: o quê? Morrer? Depois de tudo que eu fiz, morrer? Eu abri as portas da casa de Deus, eu reuni o povo, eu instaurei a adoração que não havia mais, e agora eu vou morrer? Não, eu não aceito a morte não. Veja comigo aqui, ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Abre lá. Eu estou te mostrando que não adianta só ter palavras, tem que ter obras. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. A doença era para matá-lo mesmo. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? O que estava escrito no Salmo 56 que nós lemos no início da mensagem? Que Deus pega as nossas lágrimas e Ele anota elas num livro. Cada lágrima tem uma mensagem, tem um significado. Cada lágrima que saiu dos teus olhos tinha um motivo. Você pode ter chorado por dor, solidão, alegria, adoração. Mas as nossas lágrimas, elas passam um código de mensagem para Deus. E o que o Ezequias está fazendo aqui? Ele está chorando. Está chorando. O que as lágrimas estão passando para Deus? Que ele quer viver. Ele não quer morrer. Ele está pedindo cura? Não. Mas ele está chorando. Ele está chorando muito. Mas as lágrimas por si só adiantam? As lágrimas passam uma mensagem para Deus. Nós lemos isso. Cada lágrima que caiu dos teus olhos foi uma mensagem que você passou para Deus sem você perceber. E Deus, Ele anota. Está escrito isso. Agora, ele só chorou? Ele falou o quê? Ser servido. Diga comigo. Ser servido de te lembrar, Senhor. Mais alto. Ser servido de te lembrar, Senhor. Amém? Ele não pediu não. Ele contou um testemunho. Ele falou, Senhor, tudo bem. Ele botou o rosto assim na parede, assim para chorar, né? E ele falou, Senhor, seja servido de te lembrar. Eu não vou pedir nada não, só quero que o Senhor se lembre. Eu abri as portas da tua casa, eu andei em retidão, eu fiz a tua vontade, o meu coração foi sincero. Senhor, ser servido de te lembrar. E o que estava escrito lá em Isaías 43? Vamos lá em Isaías 43. Deus manda a gente fazer esse tipo de oração. O que eu acho mais interessante é que Deus manda a gente fazer esse tipo de oração. Isaías 43, versículo 26. Veja bem. Procura lembrar-me. Olha o que Deus está dizendo. Procura lembrar-me. O que Ezequias disse? Ser servido de ti lembrar, Senhor. E o que Deus está falando aqui? Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Quais são as tuas razões, hein? O que você tem feito para eu te abençoar? Para eu mudar a tua vida, para eu te curar, para eu te libertar? Quais são as tuas razões? Me lembre. Deus se esquece de alguma coisa? Não. Mas Ele é tão humilde que Ele fala, me lembra aí, vai. Me lembra aí, eu gosto quando você me lembra. Me lembra, vai. E a gente vai lembrando e Deus vai nos abençoando. Esse é o segredo. Não é apresentar só palavras, mas atitudes, ações. O que você tem feito que Deus se orgulha disso? Que Deus fala assim, puxa vida, minha filha, eu não imaginava que ela faria isso. Eu não imaginava que o meu filho faria isso. O que você tem feito para dar orgulho para o coração de Deus? É isso que interessa. Pega a escritura e vai comigo aqui em Lucas capítulo 7. A palavra de Deus fala de um centurião, que ele era romano, né? E pelo fato dele ser romano, ele não tinha direito à bênção. Porque a bênção era primeiro para os judeus. Depois é que ela seria para os gentios. Mas esse centurião romano, ele vai quebrar o protocolo. Ele vai conseguir tomar posse de uma bênção que não era nem para ele. Lucas 7, versículo de número 4. Aqui no versículo 2 diz assim, a partir do 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, estava quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos do povo, dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, Senhor,
é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amém, igreja? Os centuriões foram lá falar com Jesus e disseram assim: Senhor, tem um centurião romano que quer muito a sua ajuda. O centurião, amados, ele era chefe de uma centúria. Era um oficial que tinha a liderança sobre 100 homens. Ele era chefe de uma centúria, 100 soldados. Então Jesus, quando olhou e perguntou: mas ele é centurião? Romano? Ah, é, Senhor, ele é romano. Jesus não veio para os judeus? Por que o romano está pedindo? Primeiro ele veio para os judeus, depois ele iria para as outras nações. Só que aí eles falaram assim: mas Senhor, quebra o protocolo, vai. É como se os anciãos falassem assim: Senhor, eu sei que o Senhor veio primeiro para os judeus, mas esse homem tem tantas atitudes, tem tanta ação. Primeiro, ele ama a nossa nação. Segundo, ele construiu sozinho a sinagoga. Senhor, faz alguma coisa por ele. E Jesus foi lá e sarou o servo daquele centurião. Na verdade, ele liberou uma palavra e ele foi curado. Então, o que vale são as obras. Diga comigo: o que vale, está fraco, o que vale são as obras. Deus anota tudo sobre a tua vida, tudo, tudo. Nós lemos isso no início. Davi falou o quê? O Senhor me conhece antes de eu nascer. O Senhor anota os meus passos. O Senhor anota as minhas lágrimas. O Senhor anota as minhas palavras. Deus anota tudo. Quer ver uma coisa? Vai comigo em Malaquias capítulo 3. Pastor, mas ele anota aonde? Eu vou te mostrar que Deus ele tem um diário no céu. Ele tem uma agenda particular. Malaquias 3, versículo 16. E se você estava achando que eu ia ler Malaquias 3, versículo 10, que fala do dízimo e da oferta, você errou. Viu? Bem feito. Quem mandou ficar achando? Versículo 16. Quem achou, diga amém. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que é um memorial? É um livro de memórias. Um memorial é um livro de memórias. Sabia que um diário é um memorial? É um livro de memórias. Deus tem um memorial diante dele para aqueles que o temem e que se lembram do seu nome. Olha que coisa tremenda, não é? Um memorial escrito. Isso é forte demais. Está tudo escrito nos livros, está tudo registrado. E um dia, amados, anote que eu vou te dizer, um dia esses livros vão ser abertos. Tudo o que fizemos, os passos que demos, as palavras que falamos, as atitudes que fizemos e que não fizemos, serão mostradas para todo mundo ver. Pastor, não brinca. Vai. Quem aqui quer ler comigo? Quem quer ler comigo? Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 20 do livro de Apocalipse. Esse livro de memórias um dia vai ser aberto e vai ser lido para todo mundo ouvir. Apocalipse 20, versículo 11. João teve uma visão do final dos tempos. Ele está tendo uma visão do juízo final. E ele vai dizer assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele está vendo um trono que é tão forte, um trono que dá tanto medo, um trono de juiz,
que até o céu e a terra tiveram medo e tentaram fugir e não conseguiram. Ninguém vai fugir desse juízo. Nem quem estiver embaixo na terra e nem quem estiver no céu. Ninguém vai fugir. Porque o céu e a terra tentaram fugir e não acharam lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. O que são os mortos grandes, igreja? Os ricos e famosos. João está vendo mortos grandes e pequenos, ricos e famosos, pobres e ricos. Os grandes, João deve ter visto lá o Michael Jackson. João viu a Xuxa. João viu Hitler. Mas o João também viu a Dona Maria, o seu José, o seu Sebastião. Diga, grandes e pequenos, famosos e não famosos, ricos e pobres. João está vendo tudo. Vamos continuar lendo, gente. Acompanhe o estudo comigo. Que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Pega uma caneta e grife embaixo onde está escrito livros, no plural. E abriu-se também outro livro, que é o livro da vida. Então veja, existem os livros e um livro só. Um livro só é o livro da vida. E os livros são os livros das obras, porque é tanta obra que o ser humano faz, que precisam de muitos livros, muitos. E Deus tem anjo para ler todos eles. Vamos continuar lendo. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro ou nos livros? Nos livros, segundo as suas obras. Amém, igreja? Então um dia, Deus vai abrir o memorial dele. Ele vai abrir o livro de memória. E ele vai começar a julgar a cada pessoa segundo as suas obras. Inclusive, muitas pessoas que estarão lá serão pessoas ricas e pobres. Ele vai julgar a todos. Quer dizer que Deus tem tudo anotado no livro. Sabe qual é a minha preocupação? O que será que os anjos de Deus estão escrevendo nesse exato momento a meu respeito naquele livro? Já parou para pensar nisso? Sabe qual é que tem que ser a tua preocupação? O que será que os anjos de Deus estão escrevendo agora? Hoje, amanhã, depois da manhã? Naquele livro lá em cima, lá, o que eles estão escrevendo? Porque tudo está sendo anotado. Fala para quem está ao teu lado, tudo está sendo anotado. Até as palavras ociosas que saem da sua boca. Pastor, não, aí o senhor brincou. Verdade. Vai comigo em Mateus capítulo 12. Até as palavras ociosas não vão passar não. Mateus 12, versículo 36. Eu fico com muito medo daquilo que eu vou falar, porque eu sei que está tudo sendo anotado. Mateus 12, 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Sabe o que é uma palavra ociosa? É aquela que você solta de brincadeira. É aquela que você fala sem pensar. Isso é uma palavra ociosa. É aquela que você fala brincando. Mas foi só uma brincadeira. Mas foi só uma piadinha. Mas eu não falei com seriedade. Jesus falou até as ociosas. Fala para quem está ao teu lado, não é brincadeira não, hein? Até as de brincadeira. Vamos na igreja hoje? Vou não, se Deus quiser Ele me espere. Os anjos. Tudo está sendo anotado. E olha o que diz mais embaixo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha que coisa, né? Então, meu querido, minha querida, Deus, Ele anota tudo, não passa nada.
inclusive as obras que fazemos. E ele diz: me dê uma razão para eu te abençoar. Me dê uma razão. Vamos entrar em juízo juntamente. Apresenta a tua razão e aí eu vou te justificar. Sabendo que Deus anota tudo o que falamos aqui na terra, então por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não levanta a mão e confessa de todo o coração para os anjos ouvirem e anotarem que Jesus é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da nossa vida? Se Deus anota até as palavras ociosas, quanto mais essa, se você falar de todo o teu coração, Deus vai anotar e ela vai servir para salvar a tua alma, a tua vida, para a glória do Senhor. Vamos aplaudir bem forte. Vamos ficar de pé, por favor. Tudo está sendo anotado, tudo, não passa nada. E um dia os livros vão ser abertos, viu? Deus está anotando tudo. Deus anota as tuas atitudes, Deus anota as tuas palavras, Deus anota os teus pensamentos, Deus anota os teus olhares. Quando você dá uma olhadinha assim, ó, Deus está anotando tudo, viu? Fala para quem está ao teu lado: está tudo sendo anotado. É, varão. É, minha irmã. Então agora, tome uma atitude que Deus vai sentir alegria de anotar. Tem uma coisa que Deus escreve com alegria: é quando alguém confessa que Jesus é o único Senhor. Aí Deus escreve com alegria: meu filho falou isso, minha filha falou isso, me recebeu. Um dia esses livros vão ser abertos. No livro das obras, você já está nele, sabia disso? Sabia que você já está no livro das obras? E eu também estou? Não tem como fugir. No livro das obras nós já estamos. O problema é se você está no livro da vida. Porque quantos livros tinha da vida? Quantos livros existiam da vida? Um só. Foi ou não foi? Um só. E quantos livros existiam da obra, das obras? Vários. A questão não é você entrar no livro das obras, porque lá você já está. Eu estou, eles estão, todos nós. A questão é a gente entrar no livro da vida. Porque se nós estivermos no livro da vida, ainda que você esteja no livro das obras, você vai ser salvo. Amém? Porque aí vão abrir os livros. Aí todo mundo vai ficar sabendo da vida de todo mundo. Pastor, a gente vai passar essa vergonha? Sinto muito, mas teremos que passar essa vergonha. Eu sinto muito. Até quem é crente. Até quem é crente. Aí você vai falar assim, ó: olha só o que o pastor Rodrigo fazia. Olha só o que o pastor Danilo fazia. Olha lá, pensei que eles eram santos. Aí eu vou olhar assim, eu vou falar assim: olha só o que aquela irmã fazia. Pensei que ela era santa. Que nada. Olha aquele irmão, vinha quietinho, sentava, olha lá. Mas aí, meu amado, o problema não é esse. O problema é o seguinte: se eu não estiver no livro da vida, nem você. Porque se o teu nome estiver no livro da vida, eu posso até dizer: olha só lá, quem era aquela pessoa. Se o teu nome estiver no livro da vida, aí o Senhor vai dizer: mas um dia essa pessoa entregou a vida para Jesus, e ela se esqueceu do seu passado, e ela foi perdoada, lavada e remida, está salva. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Diga para quem está do teu lado: a questão é o livro da vida. Porque aí o livro das obras vai falar todos os seus pecados que você cometeu a vida toda. Mas o livro da vida vai te perdoar de todos eles. Porque o livro da vida vai dizer assim: ela pecou, ele pecou, mas um dia se arrependeu e entregou a vida para Jesus. Amém?
Então, a hora é essa. Tudo o que você fizer, Deus vai anotar. Tudo. E até o que não fizer. Quantos aqui nesta tarde querem receber o Senhor Jesus como o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida? Pastor, eu quero. Levanta a mão direita assim que eu vou orar por você. Tem alguém para Jesus? Levanta a mão bem alto para os anjos verem isso e anotarem. Tem alguém? Abaixa a mão, se não tiver ninguém, amém. Pastor, eu me afastei da igreja, quero voltar. Levanta a mão assim, ó. Tem alguém afastado, não quer mais vir para a igreja, quer retornar? Quem já está firme com Jesus, levanta a mão. Amém, amém. Deus sabe quem está e quem não está. Sabe ou não sabe, gente? Davi falou, o Senhor me conhece até antes de eu nascer? O Senhor me conhece desde que antes de eu nascesse? Você que diz, pastor, eu estou firme, mas tem coisas em mim que eu preciso mudar. Preciso melhorar. Eu tenho que praticar mais atitudes para Deus, mais ações, mais obras. Porque a preocupação, amado, é o que eles estão escrevendo agora sobre mim e sobre você. O que será que os anjos estão escrevendo a meu respeito lá em cima? O que será que está indo para o livro? Não é? Pastor, eu quero produzir obras boas para Deus. Quem quer produzir obras boas para Deus? Então feche os seus olhos aí mesmo e diga, meu Deus e meu Pai, tudo é anotado no teu memorial. E é por isso que eu faço questão de pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados e que me ensine a te adorar, a praticar coisas boas. Unja as minhas palavras, unja os meus lábios, os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés, e que os anjos escrevam sobre mim coisas boas, em nome de Jesus. Diga amém. A Paz e Vida se preocupa com o seu bem-estar e por isso de terça a domingo, em todas as igrejas, encontros em 3 horários acontecem para abençoar a sua vida. Terça-feira, encontro de paz e vida e aconselhamento durante todo o dia, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, o céu dentro de você e o revestimento de poder no encontro de busca do Espírito Santo. Às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Quinta-feira, encontro de paz e vida e aconselhamento durante todo o dia. Às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Sexta-feira, você livre de todo sofrimento e perturbações no encontro de cura divina e libertação. Às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Sábado, a galera jovem se reúne para curtir a vida na presença de Deus no encontro do GV, às 6 da noite. Domingo, a bênção e a prosperidade de Deus para toda a sua casa no encontro da família. Às 8 da manhã, na reunião do Santo Jejum. Às 3 da tarde e às 6 da noite, reunião da família. De terça a domingo, muita paz e vida bem perto de você. Acesse pazevida.org.br e saiba o endereço da igreja mais perto da sua casa ou trabalho. Se preferir, compareça a Paz e Vida, Avenida Fernandes Lima 350 Farol. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.